Olá, pessoal do nono ano. Vamos lá fazer a resolução aqui da atividade de revisão. A primeira questão diz o seguinte: verifique quais dos números são quadrados perfeitos, justificando sua resposta. Depois, calcule a raiz quadrada dele. Pessoal, números quadrados perfeitos, que a questão diz aqui, pessoal, o que é um número quadrado perfeito? A definição de um número quadrado perfeito pode ser entendida como um número natural inteiro positivo, cuja raiz quadrada é também um número natural inteiro positivo. Ou seja, para nós identificar qual desses números aqui são quadrados perfeitos, basta a gente verificar se existe a raiz exata dele, ok? Aquele que tiver raiz quadrada exata, ele é um quadrado perfeito. Observe, na letra A nós temos 1024. 1024, pessoal, é um quadrado perfeito, pois a raiz quadrada de 1024, ela é exata, ou seja, a raiz quadrada de 1024, ela é 32. Observe que 32 é um número inteiro positivo. Então, sempre que você calcular a raiz quadrada de um número e ele for raiz quadrada exata, esse número vai ser um quadrado perfeito. Assim, 1024 é um quadrado perfeito. B, nós temos o número 2400. Esse número é um quadrado perfeito? Não, pessoal. Por quê? Pois a raiz quadrada de 2400, ela não é exata, ou seja, ela dá um resultado aproximado. A raiz quadrada de 2400 é aproximadamente igual a 48,98, ok? Não tem raiz exata de 2400. Por isso, 2400 não é um quadrado perfeito. Na letra C, nós temos 2916. Esse número, ele é um quadrado perfeito, pois a raiz quadrada de 2916, ela é exata. Ou seja, a raiz quadrada de 2916 é 54. 54 é um número inteiro positivo. Bom, assim, 2916 é um quadrado perfeito. E 1849 é um quadrado perfeito? Sim, pois a raiz quadrada de 1849, ela também era exata. Ou seja, ao calcularmos a raiz quadrada de 1849, pessoal, a raiz dela é 43. É exata, que é um número inteiro positivo. Assim, para você verificar se um número é quadrado perfeito, é só extrair a sua raiz quadrada. Se for exata, esse número vai ser um quadrado perfeito. Se não for exata, ele não vai ser um quadrado perfeito. Próxima questão. Questão 2. A raiz quadrada do número A igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2 é alternativa A, 30, B, 60, C, 90 ou D, 180. Pessoal, observe aqui. A questão quer que nós calculamos a raiz quadrada desse número A. Que número A é esse? É o número que está com 2 elevado a 4, multiplicado por 3 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2. Para nós calcular a raiz quadrada desse número, pessoal, é só nós resolver essas potências e depois nós calculamos a raiz. Vamos lá, a solução. Primeiro, nós colocamos A igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2. Por quê? Porque a questão quer que nós calculamos a raiz quadrada. E o símbolo da raiz quadrada é esse aqui, que é o radical. Colocando todo esse símbolo nessa expressão. Depois, nós vamos resolver essa raiz. Como é que vamos fazer? Nós aprendemos na aula anterior, pessoal, que o índice da raiz quadrada é 2, então nós podemos simplificar o índice da raiz com os expoentes de cada um dos números do radicando. Assim, o índice simplifica com 4, com o outro 4 e com o 2. Ou seja, simplificar é dividir. É 4 dividido por 2, 3 elevado a 4, nós dividimos o expoente 4 por 2, e 5 elevado a 2, nós dividimos o expoente 2 por 2. Como é que vai ficar depois de dividir? A vai ser igual. Aqui nós temos 4, dividimos pelo índice 2, ficou só 2. 4 dividido por 2 é 2. Sempre divide os expoentes que está no radicando pelo índice da raiz. Em 3 elevado a 4,
4 dividido por 2, ficou só o expoente 2. Em 5 elevado a 2, ó, 2 dividido por 2 é 1. Não há necessidade de colocar o 1, ficou só 5. Agora, pessoal, observe que é só resolver essa multiplicação de potência. Primeiro, tem que resolver as potências. Vamos lá? Vamos resolver cada potência. 2 elevado a 2 é 4, vezes 3 elevado a 2, ou ao quadrado, é 9, e 5 não tem expoente, vai ficar só 5. Agora, nós vamos multiplicar 4 vezes 9 vezes 5, que é igual a 180. Assim, pessoal, a raiz quadrada do número A é 180. Alternativa certa, letra D. Questão 3. Quais dos seguintes números são racionais e quais são irracionais? Pessoal, números racionais são aqueles que são escritos na forma de A sobre B, ou seja, na forma de fração. Esta é a forma de uma fração, A sobre B, com B diferente de zero. E os números irracionais, pessoal, são aqueles que têm infinitas casas decimais sem período. Então, vamos identificar quais desses números são racionais e irracionais. Lembrando que os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração, devido a eles terem infinitas casas decimais sem período. Observe aqui na letra A, nós temos o número 0,444 e assim vai infinitamente. Observe que esse número ele tem um número que vai se repetindo, que é o 4. Esse número que se repete, a gente chama de período. Isso é uma dízima periódica. E as dízimas periódicas, pessoal, elas podem ser escritas na forma de fração. Ou seja, aqui nós temos um número racional. Na B, nós temos o número 7,8282, infinitamente. Observe que aqui nós temos também um número que se repete, 82 e 82. Aqui nós temos também uma dízima periódica. E as dízimas periódicas é um número racional. Próximo. Na C, nós temos 6,1317. Observe que aqui nós não temos período, pessoal. Vai aparecendo números diferentes casas decimais. Quando isso acontece, dizemos que é um número irracional. Os números irracionais têm infinitas casas decimais que não são período. Aqui nós não temos um período. Aqui já é 13, aqui já é 17, não está se repetindo. Aqui nós temos um exemplo de número irracional. Próximo, letra D. Nós temos o número 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos período nesse número, um número que vai se repetir infinitamente? Não temos. Observe que são casas diferentes que vão aparecendo. Aqui nós temos um número também irracional. Observe que nas dízimas periódicas tem um número que ele vai se repetindo infinitamente. Aqui é infinito, mas os números são diferentes, as casas decimais. Então, aqui nós temos um exemplo de número irracional. Letra E, 3,41458,7, ou 3,414587, do jeito que você quiser pronunciar os números. Aqui, nós não temos período, já aparece 41, aqui já é 45, aqui já é 87. Também aqui é um número irracional. A F, nós temos 7,21, 21, 21. Observe que o 21 foi se repetindo várias vezes. Aqui é uma dízima periódica, pois quando temos um número que vai se repetindo infinitamente, dizemos que é uma dízima periódica, e o número que se repete é chamado de período. E as dízimas periódicas, elas podem ser escritas na forma de fração, ou seja, são números racionais. Assim, classificamos como um número racional. Portanto, pessoal, a questão está resolvida. A questão pedia para quais dos seguintes números são racionais e quais são irracionais. Já classificamos que na A é racional, na B é um número racional, na C é um número irracional, e na D é um número irracional, na E é um número irracional, e na F um número racional. Na questão 4, temos o seguinte, o valor da raiz quadrada de 2,777, aí 3 pontinhos, é alternativa A, 1,2, B, 1,666, ou C, 1,5, ou D, 3,49. Só observe que nós temos aqui, nessa raiz quadrada,
o radicando como uma dízima periódica. Por que eu sei que é uma dízima periódica? Pois observe que o período, ó, é 7, e esse 7 está se repetindo, então é uma dízima periódica. Para nós calcular, pessoal, a raiz quadrada de um número decimal, primeiro nós temos que encontrar a sua fração, tá? A sua fração. Tem que colocar esse número decimal na forma de fração, ou seja, a fração que representa esse número decimal. No caso, quando nós tivermos uma dízima periódica, nós precisamos encontrar a fração geratriz dessa dízima, tá bom? A dízima também é um número decimal. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá fazer aqui desse lado. A raiz quadrada de 2,777. Aí os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos indicam que é infinito. O que nós devemos fazer primeiro, pessoal? Vamos pegar simplesmente o 3,77, colocar separado aqui, fora da raiz, os 3 pontinhos, e vamos chamar esse número, pessoal, de x. Ou seja, que x vai ser igual a 2,777. Nós vamos calcular a fração geratriz. Agora, pessoal, nós vamos multiplicar os dois membros por 10. Observe que quando nós igualamos a x, ficou o primeiro membro e o segundo membro. O sinal de igual dividiu em dois lados. Então, vamos multiplicar o primeiro lado por 10. Vai ficar 10 vezes x igual a 10 vezes 2,77. E os 3 pontinhos. Resolvendo, 10 vezes x é 10x igual 10 vezes 2,77. Pessoal, quando nós tiver multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, basta deslocar a vírgula. Quando for por 10, nós deslocamos a vírgula uma casa. Então, a vírgula vai andar uma casa. Assim, vai ficar 2,7, que vai ficar 27, e a vírgula vai ficar entre 7 e esse outro 7. Vai ficar 27,77. Sempre mantém os 3 7 que foi dado no radicando aqui, 2,77. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos chamar essa primeira equação que nós igualamos a x, vamos chamar ela de I. Vamos destacar ela. E a última equação que nós encontramos aqui, vamos chamar ela de 2i. Ou seja, é a equação 1 e a equação 2. O que nós vamos fazer com essa equação e a equação 2? Nós vamos subtrair elas. A primeira, a segunda com a primeira. Vamos fazer aqui uma subtração. Então, vamos lá. A primeira equação é x igual a 2,77. Então, vai ficar ó, menos x. Nós estamos subtraindo a segunda equação com a primeira. É igual a menos 2, vírgula embaixo de vírgula, e cada período embaixo de cada período. Vamos colocar aqui as reticências, pois é infinito. Coloca aqui 27,77. Agora, passamos uma barrinha e vamos calcular essa subtração. 10x menos 1x, pessoal, vai ficar 9x. Eu tenho 10x, tiro 1x, só fico com 9x. Agora, aqui, observe, 27 menos 2 é 25. E o que vai acontecer com esse período, professor? Observe, pessoal, a cada período nós temos um valor. Então, esse período ele vai sumir. O objetivo dessa subtração é justamente nós se livrar desses períodos. Assim, só vai ficar 25. Agora, pessoal, aqui é uma equação. Na equação, isolamos o x, vai ficar 25, o segundo membro, repetimos o segundo membro, e quem está multiplicando o x aqui passa a dividir. O inverso da multiplicação é a divisão. Assim, vai ficar x igual a 25 sobre 9. Pessoal, olha só, nós encontramos que a raiz quadrada de 2,77, na forma de fração, é 25 sobre 9. Ou seja, encontramos a fração geratriz de 2
2,77. Se você pegar uma calculadora e dividir 25 por 9, você vai chegar a esse mesmo resultado aqui, 2,77, vai aparecer vários 7 aí na tela da sua calculadora. Agora, é só calcular a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada de uma fração, primeiro, extraímos a raiz quadrada do numerador e depois extraímos a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, pessoal, perceba, como nós temos a raiz quadrada de um número decimal, o resultado também deverá ser na forma decimal. Assim, é só dividir 5 por 3. Vamos lá dividir. 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 só dá 1. 1 vezes 3 é 3. Subtraindo, o resto vai ser 2. 2 não dá para dividir por 3, que é menor. Assim, colocamos uma vírgula aqui no quociente e acrescentamos 0. 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. 18 para chegar em 20 resta 2. 2 não dá para dividir por 3, você coloca um 0. E coloca 6 novamente, pois 20 dividido por 3 dá 6 novamente. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Perceba, pessoal, que aqui nós estamos dividindo o mesmo número. Isso significa que vai ser infinito. O resultado aqui é uma dízima periódica, 1,666. Ok? Assim, 5 dividido por 3 é 1,666. Pode colocar até mais um 6, quantos você quiser, pois sempre vai estar repetindo esse 6. Ou seja, a raiz quadrada de 2,77 é 1,666. Alternativa certa, letra B de bola. Ok? Questão 5. Calcule a raiz quadrada dos números racionais. Na letra A, nós temos a fração 36 sobre 625. Vamos calcular primeiro a raiz quadrada do numerador e depois do denominador. A raiz quadrada de 36 é 6, e a raiz quadrada de 625 é 25, pois 25 vezes 25 é que dá 625. Assim, a raiz quadrada de 36 sobre 625 é 6 sobre 25. Na B, nós temos a raiz quadrada de 12,96. Aqui nós temos, pessoal, um número decimal. Para calcular a raiz quadrada de um número decimal, primeiro nós temos que encontrar a fração que representa esse número decimal. Ou seja, como é que nós vamos fazer? Para escrever esse número decimal na forma de fração, você pega todo esse número, fazer aqui desse lado, 1, 2, 9 e 6. Assim fica 1.296. Sobre, quando nós tivermos duas casas decimais, vai ser sobre 100. Dessa forma que você escreve um número decimal na forma de fração. Ok? Quando for uma dízima periódica, vai ser por esse método aqui. Quando for um número decimal finito, você faz assim, você pega todo o número, sem a vírgula, para ser o numerador, e o denominador vai ser a quantidade de casas decimais. Se tiver uma casa decimal, vai ser 10. Se tiver duas casas decimal, o denominador vai ser 100. Se tiver três casas decimal, o denominador vai ser 1.000. E assim por diante. Assim, nós vamos calcular a raiz quadrada de 1.296 sobre 100. Pessoal, nós podemos calcular a raiz quadrada usando o método da fatoração. Nós vamos fatorar 1.296 e depois fatorar 100. Sempre que nós tivermos um número bem grande no radicando, nós podemos usar o método da fatoração. Então, vamos lá, fatorar 1.296. 1.296, passa a barrinha. Observe que 1.296, ele é um número par, portanto, ele é um número divisível por 2, dividindo 1.296
por 2 é igual a 648. Vamos colocar o 2 aqui e o resultado aqui, 648. Observe que 648 a gente dá para dividir por 2, que é igual a 324. 324 a gente dá para dividir por 2, que é igual a 162. Ainda dá para dividir por 2, que é igual a 81. Agora, observe que 81 não é mais um número par. Então, o próximo número primo depois de 2, o próximo número primo depois de 2 é 3. 81 ele é um número divisível por 3. E 81 dividido por 3 é 27. E 27 ainda dá para dividir por 3, que dá 9. E 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Chegou nesse resultado 1. No resto 1. Acabou a fatoração. Assim, pessoal, 1.296 é a mesma coisa que 2. Vamos ver aqui, o expoente vai ser a quantidade de 2 que apareceu aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 2. Então, 2 elevado a 4, vezes o 3. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4, sobre. E o 100, pessoal, fatorando, vamos fatorar o 100. Fatoramos o numerador, agora vamos fatorar o denominador. 100, ele é um número par, então é divisível por 2, que dá 50. 50 dá por 2, que dá 25. E 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Portanto, 100, na forma fatorada, é 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Agora, pessoal, é só simplificar o índice da raiz com cada um desses expoentes. Ou seja, 4 dividido por 2, que é o índice, vai ficar 2 elevado a 2. 4 dividido por 2 é 2. Vezes o próximo, 3 elevado a 4. O expoente é 4. 4 simplificado com o índice da raiz, ou seja, 4 dividido por 2 também é 2. Vai ficar 3 elevado a 2. Observe que estamos dividindo os expoentes, os radicando pelo índice da raiz. Assim, vamos fazer com o denominador. 2 elevado a 2. O expoente 2 dividir com o índice da raiz, vai ficar 1. 2 dividido por 2 é 1. Não precisa colocar, vai ficar só a base 2. O expoente foi dividido. Vezes 5, dividindo o expoente. 2 dividido por 2 também é 1. Não precisa colocar. Agora, pessoal, é só resolver essas potências. Sempre que você for simplificar, o símbolo da raiz desaparece. Por isso que nós não colocamos mais o símbolo da raiz. Agora é só resolver essas potências. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado é 9, e aqui 2 vezes 5 é 10. Resolvendo essa multiplicação, 4 vezes 9 é 36, sobre 10. Agora, pessoal, observe, nós não podemos parar aqui ainda, porque nós temos que a raiz quadrada de 12,96, ele é um número decimal, então o resultado deverá ser em decimal também. Ou seja, é só nós dividirmos 36 por 10. 36 dividido por 10, pessoal, é igual a 3,6, ok? Essa é a nossa resposta. Sempre fica atento. Se aqui for um número decimal, o resultado também vai ser decimal. Ok? Questão 6. Qual a raiz quadrada aproximada de 10 com uma casa decimal? A casa decimal é cada númerozinho que aparece após a vírgula. Pessoal, olha, vamos lá. A raiz quadrada de 10, ela não é exata, tem resultado aproximado. Para nós calcular a raiz quadrada aproximada desse número com uma casa decimal, primeiro vamos descobrir qual é a raiz exata que está antes dela e qual a raiz exata que está depois. A raiz quadrada que é antes de 10, pessoal, é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada exata depois de 10, pessoal, é a raiz quadrada de 16. Ou seja, a raiz quadrada de 10 está entre 9, entre a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16.
Quem é a raiz quadrada de 9? É 3, ok? E quem é a raiz quadrada de 16? É 4. Assim, eu já sei que a raiz quadrada de 10 é um número que está entre 3 e 4, ou seja, vai ser 3, alguma coisa. Assim, o mais próximo que nós temos da raiz quadrada de 10 é 3, pois 3 vezes 3 é... Assim, eu já sei que o primeiro número é 3. Agora, como a questão quer com uma casa decimal, então vamos descobrir, pessoal, se é 3,1, se é 3,2, se é 3,3, se é 3,4. 3, pessoal, fazendo na calculadora 3,1 vezes 3,1 vai dar igual a 9,61. Observe que não deu 10, deu próximo. Vamos ver 3,2. Se 3,2 passar, vai ser 3,1. 3,2 vezes 3,2 é igual a 10,24. Veja o que aconteceu. Passou do número que nós queremos. Ou seja, 3,2 vezes 3,2 é 10,24. Isso não serve, tá? Pois a raiz quadrada tem que ser de 10. Ou seja, nós nunca vamos encontrar um número que chegue em 10, mas vamos chegar aproximado. Então, a resposta correta, o mais aproximado da raiz quadrada de 10 é 3,1, com uma casa decimal, que deu 9,61. Pois com a casa decimal 2, já passa de 10. Assim, a raiz quadrada de 10 é aproximadamente igual a 3,1 com uma casa decimal, assim como a questão pediu. Questão 7. Qual a raiz quadrada aproximada de 19 com duas casas decimais? Agora, tem que aparecer dois números depois da vírgula, em vez de um. Olha só. Primeiro, pessoal, vamos descobrir entre quais raiz quadrada exata está a raiz quadrada de 19. A raiz quadrada exata antes da raiz quadrada de 19 é 16. E a raiz quadrada exata depois da raiz quadrada de 19 é 25, a raiz quadrada de 25. Assim, descobrimos que a raiz quadrada de 19 está entre a raiz quadrada exata de 16 e a raiz quadrada exata de 25. Quem é a raiz quadrada exata de 16? É 4. E a raiz quadrada exata de 5 é 5. Assim, sabemos que o resultado aproximado da raiz quadrada de 19 é um número que está entre 4 e 5, ou seja, é 4, alguma coisa. O mais próximo tem que ser 4. 4 vezes 4 é 16, pois 5 vezes 5 é 25, passa. Assim, já sabemos que o primeiro número vai ser 4. Agora, nós temos que descobrir a primeira casa decimal, se vai ser 4,1, se é 4,2, se é 4,3, e assim por diante. Primeiro, temos que descobrir a primeira casa decimal, depois vamos descobrir a segunda casa decimal. Vamos lá fazer na calculadora 4,1. Sempre vai ter um que vai passar. 4,1 vezes 4,1 é igual a 16,81. Observe que não passou de 19. Então, vamos verificar 4,2. 4,2 vezes 4,2 é igual a 17,64. 4,3 vezes 4,3 é igual a 18,49. Observe que ainda não passou de 19. Vamos verificar se é 4,4. 4,4 vezes 4,4 é igual a 19,36. Observe, pessoal, que 4,4 passou de 19, ou seja, 4,4 não serve, ok? Então, com uma casa decimal aproximado, vai ser 4,3. Esse aqui não vai nos servir. 4,3 vezes 4,3 é 18,49, ok? Ou seja, todos eles calculamos o quadrado
pois é raiz quadrada, e assim descobrimos que com uma casa decimal, a raiz quadrada de 19 é 4,3. Agora, vamos procurar a segunda casa decimal, pois a questão quer que nós calculamos a raiz quadrada aproximada desse número com duas casas decimais. Já sabemos que a primeira casa decimal é 3, ou seja, nós já temos que é 4,3. Agora, vamos ver se é 4,31, se é 4,32. Observe que eu estou colocando a segunda casa decimal. 1, depois o 2, depois o 3, ok? No máximo até 9, que a casa decimal pode ir. 33, e assim por diante. E vamos calcular o quadrado de cada um deles, pois é raiz quadrada. Vamos lá calcular usando a calculadora. Primeiro, 4,31 vezes 4,31 é igual, o resultado deu igual a 18,5761. Não passou. Vamos verificar o próximo. 4,32 vezes 4,32 é igual a 18,6624. 18,6624. Não passou. Vamos verificar o próximo. 4,33 vezes 4,33 está igual a 18,748,9. Observe, pessoal, que ainda está um pouco longe de 19. Você pode tentar por um número maior? Pode. Vamos verificar se é 4,35. Se 4,35 ao quadrado passar de 19, então vai ser 4,34. Vamos lá verificar. 4,35 vezes 4,35 é igual a 18,92. Observe que não passou ainda. Vamos tentar se é 4,36. 4,36 vezes 4,36 é igual a 19,0096. Observe que passou, pessoal. Ou seja, esse valor aqui não vale, ok? Pois não pode passar da raiz quadrada de 19, né? Pois é aproximado, então tem que chegar o mais próximo dele. Então, esse aqui não vale ou não serve. Assim, o resultado mais aproximado que nós chegamos foi 4,35, tá bom, pessoal? Com duas casas decimais. Observe que primeiro tivemos que calcular a raiz quadrada aproximada de 19 com uma casa decimal. Depois que você encontra a primeira casa decimal, é que você vai tentar com a segunda casa decimal. Sempre você vai colocar as casas decimal, 1, 2, 3, 4, sempre as casas decimal vai no máximo até 9. Aqui nós colocamos 1, 2, 3, 4. Quando foi para a segunda casa decimal, nós colocamos a segunda casa decimal, 1, 2, 3, e fazendo a tentativa até encontrar o resultado aproximado com duas casas decimais. Assim, a raiz quadrada aproximada de 19 é aproximadamente igual a 4,35 com duas casas decimais, ok? A última questão. Aliás, a penúltima questão. Questão 8. No quadro abaixo, identifica os números que são naturais. Os números naturais são todos os números positivos, né? Exato. 1,234 não é um número natural, pois aqui nós temos um número infinito. Menos 12 não é um número natural, é negativo. 521 é um número natural, pois é um número positivo. Infinito, não é um número decimal.
A raiz quadrada de 9, pessoal, pois a raiz quadrada de 9 é 3, é um número natural, a raiz quadrada de 9, somente esses números. E também temos 15 sobre 3, pois 15 sobre 3 é a mesma coisa que 5, 15 dividido por 3, ok? E os números inteiros são os números positivos e negativos, ou seja, todos os números que estão, todos os números naturais também são inteiros. Assim, nós temos que o 521 também, ele é inteiro. A raiz quadrada de 9, pois todos os números positivos, é menos 12, os números inteiros e positivos são inteiros. E 15 sobre 3. Esses são os números inteiros. Os números inteiros são formados pelos números positivos e negativos. Os números naturais pertencem aos inteiros. Os números racionais, pessoal, são todos os naturais inteiros. Ou seja, todos esses números que nós escrevemos aqui, que foram naturais inteiros, eles pertencem aos números racionais. Então, vamos reescrever eles aqui. 521, a raiz quadrada de 9, menos 12, e 15 sobre 3, e vamos verificar se tem mais algum deles. As dízimas periódicas também são números racionais, ok? 0,45, 45, e reticência, pois é infinito. Também, pessoal, são números racionais os decimais finitos, como, por exemplo, 89,9. Vamos escrever ele aqui, pois ele é um número racional. Os números racionais são aqueles que dá para escrever na forma de A sobre B, ou seja, na forma de fração. Ou seja, todos os números decimais finitos, as dízimas periódicas, podem se escrever na forma de fração. Aqui nós temos 1,2343. Esse número ele não é racional, pois ele é um número irracional, e tem infinitas casas decimais que não é período. Ok? A raiz quadrada de 17 também é um número irracional, então vamos escrever ele aqui. Então, temos 1,2, 3, 4, 3, reticência, e temos também como exemplo de número racional o número que é a raiz quadrada de 17. Somente esse. E os números reais, pessoal, são todos esses números da A, B, C e D, ou seja, é o conjunto maior, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais pertencem aos reais. Então, vamos lá escrever todos eles. Não estou colocando aqui na ordem crescente. Vamos lá colocar 521. Aliás, vamos colocar os números reais, são todos os números que estão na tabela. Todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais pertencem aos reais. Então, vamos escrever todos eles. 1,2343, reticência, menos 12, 89,72, 521, a raiz quadrada de 9, 15 sobre 5, aliás, 15 sobre 3, a raiz quadrada de 17 e 0,4545. Vamos para a próxima questão. Aqui, pessoal, nós temos na questão de número 9, que diz o seguinte: observe o diagrama abaixo dos conjuntos numéricos que você já estudou e classifique as sentenças em verdadeiras ou falsas. Aqui nós temos o diagrama mostrando a união de todos os conjuntos. Observe que o conjunto menor é o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. O conjunto N, ele está dentro do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, formado pelos números positivos e negativos. Ou seja, N pertence a Z. E observe que esses dois conjuntos, N e Z, ele pertence ao conjunto dos números racionais, que é simbolizado pela letra Q, que são os números que
pode ser escrito na forma de fração. N, o conjunto N e o conjunto D, e o conjunto Z pertence ao conjunto Q, que é os números racionais. Agora, o conjunto dos números racionais, que é esse que está de laranja, pertence ao conjunto dos números reais, ok? Está dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos reais, e os números irracionais também está dentro do conjunto dos reais. Observe que os números reais é a união de todos os outros conjuntos, é o conjunto maior. Aqui nós temos o significado de cada um dos símbolos. R é o conjunto dos números reais, Q, conjunto dos números racionais, o I, conjunto dos números irracionais, e Z, conjunto dos números inteiros, e N, conjunto dos números naturais, que é o menor conjunto. Agora, pessoal, observando esse diagrama, vamos classificar em verdadeiro ou falso. Todo número natural é inteiro? Observe que todo número natural está dentro do conjunto dos inteiros, então é verdadeiro, pois N está dentro do conjunto Z, que é o número inteiro. B, todo número inteiro é real? Vamos observar aqui os números inteiros. O número inteiro é esse que está de vermelho, que é o conjunto Z. Observe que está dentro do número, dentro do conjunto dos reais, ok? Que é o conjunto que está de azul, maior. Então, verdadeiro. Todo número irracional é real? Está aqui o conjunto dos números irracional. Sim, pois ele está dentro do conjunto dos reais, então é verdadeiro também. Tá? Todos os números que tiver nesse conjunto que está de verde, ele está dentro do conjunto dos reais. Todo número racional é inteiro. Pessoal, observe que o número racional, todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro, pois os números racionais, tá, tem dízimas periódica, tem outros números, então nem todo número racional é inteiro. Ok, pessoal? Todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. Observe que o conjunto Q não está dentro de Z. Z está dentro de Q, mas o Q não está dentro de Z. Portanto, é falso. Letra E. Existem números racionais que não são reais? Existem números racionais que não são reais? Pessoal, observe que os números racionais, o conjunto Q, todo está dentro do conjunto dos reais, tá? Ou seja, todos os números racionais, eles são reais. Existem números racionais que não são reais, aqui está afirmando que não existe, e é falso, pois se o conjunto que está dentro dos reais, então todos eles pertencem aos reais. Então, aqui é falso. Afirmação da letra F. Existem números reais que não são racionais? Existem números reais que não são racionais? Existe, pois observe que os números irracionais está dentro dos reais, tá? E ele não pertence ao conjunto Q, tá bom? Então, aqui é verdadeiro, pois existem números reais que não são racionais. Todos os racionais são reais, mas nem todos os reais são racionais. Aqui é verdadeiro. Assim concluímos a nossa atividade e até a próxima aula.